Então, muito bom dia, caros amigos. Então, eu neste vídeo o que me proponho a fazer é precisamente calcular o integral de 0 a 1 de x que multiplica por raiz quadrada do menos x à quarta dx. E então eu vou mostrar como é que cheguei ao resultado π sobre 8. Então, note-se o seguinte, o que nós temos em primeira mão é o integral, não é? De 0 a 1, x, a raiz quadrada de 1 menos x à quarta dx. Então, o que eu fiz em primeira mão foi uma mudança de variável. Esta primeira, digamos, u igual a x ao quadrado, donde o meu du há de ser igual precisamente à derivada de x quadrado, ou seja, 2x dx. Repare-se também que no seguinte, quando os limites de integração, neste integral que eu aqui escrevi a amarelo, são precisamente 0 e 1. E isto quer dizer que, nesta mudança de variável que eu aqui, portanto, defini, quando o x é 0, então u continua a ser 0, dado que u é igual a x ao quadrado, neste caso seria 0 ao quadrado, u é igual a 0. Também quando x é 1, 1 ao quadrado é 1, onde u há de ser igual a 1. Então, este integral que eu aqui tenho, repare-se, e dado que o meu du é 2x dx, e dado que já tenho aqui x dx, então o que eu vou fazer é acrescentar aqui um 2, não é? 2, e colocar aqui um meio. Então, eu não alterei precisamente nada. Não alterei precisamente nada e, portanto, a mudança de variável agora, u igual a x ao quadrado, surge muito simples, porque este integral então se reduz a 1 meio, não é? 1 meio. Integral de 0 a 1, a raiz quadrada de 1 menos, repare-se, u ao quadrado, e isto porque este nosso x à quarta é o mesmo que ter x ao quadrado, portanto eu ficaria com 1 menos x ao quadrado, de onde eu obtenho 1 menos u quadrado, e agora repare-se que o meu du é 2x dx, 2x dx, que está aqui, ou seja, basta-me colocar aqui du. Portanto, o que eu quero dizer é que neste momento o integral, não é, está simples. E está muito simples porque, para quem conheça, portanto, a trigonometria, isto que aqui está é muito parecido, não é? É muito parecido, digamos, à fórmula fundamental da trigonometria, escrita, por exemplo, desta maneira. 1 menos seno quadrado de θ, não é? Seno quadrado de θ igual ao cosseno quadrado de θ. Pois é. Quer dizer, porque assim, fazendo uma mudança de variável aqui conveniente, quer dizer, eu consigo eliminar a raiz. Portanto, o que eu vou fazer agora é precisamente u igual a seno de θ. Igual a seno de θ. De onde o meu du há de ser igual a cosseno de θ dθ. E agora, vamos ver os novos limites de integração. Quando u é 0, não é? Então isto quer dizer, eu estou a fazer uma mudança de variável que é, portanto, u igual a seno de θ. Ora bem, quando o nosso u é 0, isto quer dizer que seno de θ é 0. Portanto, temos que pensar no ângulo, quer dizer, cujo seno é 0. Neste caso, será θ, não é? θ igual a 0. Quando o nosso u é 1, quer dizer isto, portanto, que o seno de θ é igual a 1. Se seno de θ é igual a 1, o nosso ângulo θ há de ser igual a π sobre 2. E então, feito este raciocínio, o integral transforma-se em 1 meio, não é? E agora a nova variável é θ. Com θ a variar, repare-se entre 0 e π sobre 2, tudo bem. Raiz quadrada, o que é fácil. 1 menos u quadrado, que neste caso vai ser 1 menos seno quadrado de θ, não é? Seno quadrado de θ.
vezes o nosso du, que neste caso é cosseno de θ, d θ. Ou seja, no seguimento eu vou obter um meio, integral a variar, o integral é de 0 a π sobre 2, não é? O menos seno quadrado de θ é cosseno quadrado de θ, o que cancela com a raiz. Eu vou obter apenas cosseno de θ, vezes cosseno de θ, dθ. E isto ainda é igual a um meio do integral de 0 a π sobre 2, não é? Π sobre 2, cosseno quadrado de θ, dθ. E então agora só tenho que integrar o cosseno quadrado de θ. Neste caso, esta fórmula aqui, quando queremos integrar cossenos quadrados de θ e também seno quadrado de θ, esta fórmula aqui é cosseno de 2θ, que é igual ao cosseno quadrado de θ menos o seno quadrado de θ, é muito útil. E repare-se porquê, por exemplo, aqui, no caso de, porque nos permite, não é, baixar o grau. Então, o que eu quero mesmo é, digamos, obter uma fórmula, digamos, para o cosseno quadrado de θ, de tal maneira que o grau seja, digamos, não fique com cosseno quadrado de θ, mas fique apenas com cosseno levantado, digamos, a expoente 1. Evidentemente que o argumento pode mudar. Então, dado que seno quadrado de θ é 1 menos cosseno quadrado de θ, eu vou obter aqui cosseno de 2θ, não é? Fácil de entender, igual ao cosseno quadrado de θ, menos, e então este nosso seno de θ é 1 menos cosseno quadrado de θ, ou seja, se é 1 menos cosseno quadrado de θ, ficarei com menos 1 mais cosseno quadrado de θ. Tudo bem. Ou seja, cosseno, e agora já colocando este menos 1 para o primeiro membro, eu vou obter cosseno de 2θ, estão a ver? Mais 1, né? Mais 1, vai para este lado, mais 1 sobre 2, porque fico com 2 cosseno quadrado de θ sobre 2, e isto é igual ao cosseno quadrado de θ. É fácil de entender. Então, o nosso integral há de ser igual, não é? A 1 meio, não é? 1 meio. E agora vou aqui obter o integral de 0 a π sobre 2, não é? O nosso cosseno quadrado de θ vai passar a ser 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, que é o cosseno quadrado de θ, que é, chegamos à conclusão que é igual a cosseno de 2θ mais 1 sobre 2, o que está aqui escrito, dθ. Reparem que este 2 que está em denominador pode passar para fora do sinal de integral, é 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. E agora é uma questão de integrar apenas, não é? O que é simples. O integral de 1, neste caso, é θ. Mais, quanto é que é o integral do cosseno? O integral do cosseno é seno. Então, eu vou aqui escrever seno, não é? Seno de 2θ. Mas, cuidado, porque o argumento é 2θ. Digamos que eu aqui tenho que dividir por 1 meio. O integral do cosseno de 2θ há de ser 1 meio do seno de 2θ. Digamos que nestes casos aqui, em que o argumento, digamos, é linear, nós podemos pensar um bocado na integração, um pouco como nas derivadas da função composta. Repare-se que se eu tivesse para derivar o seno de 2θ, eu fazia cosseno de 2θ vezes 2. Como estou para integrar, eu faço o integral do cosseno, mas não vai ser, digamos, é o integral do cosseno vezes, vai ser vezes, não 2, mas digamos o inverso de 2 vezes 1 meio. Não, penso que me fiz entender. Isto aqui entre 0, não é? E π sobre 2. Tudo bem. Então agora é apenas isto, é 1 quarto, não é? Eu vou substituir em primeira mão por π sobre 2, aqui vou obter π sobre 2, não é? Mais, se eu aqui tenho 2θ, 2 vezes π sobre 2 dá π, e o seno de π é 0. Fico apenas aqui com π sobre 2. Menos, e agora substituo θ por 0. Fico com 0 mais 1 meio do seno de 0, que é 0. Isto dá-me π sobre 2 vezes 1 quarto, o que me dá π sobre 8. Tal e qual, não é? Tal e qual como resultado que aqui está, que é π sobre 8. E pronto,
Foi desta maneira então que eu resolvi esta questão. A todos os meus amigos, desejo-vos um ótimo dia. Muito bom dia a todos. Até à próxima, ok?